Hoje é dia daquele jogo historicamente que sempre foi complicado para o Galo, né? E a gente sempre levou desvantagem nesse confronto, que é o confronto contra o Criciúma, principalmente quando a gente joga na casa do adversário. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, arbitragem, escalação da equipe, o que a gente pode esperar desse jogo, né? Lembrando que o nosso jogo vai ser hoje às 20 horas, tá? No estádio do Heriberto, lá em Criciúma, tá? Criciúma jogando em casa, e a gente realmente, igual eu estava falando, que sempre teve dificuldade, né? Jogando em Criciúma, na história são 11 jogos esse confronto, tá? São 8 derrotas do Galo, 2 empates e uma simples vitória. Uma vitória. Essa vitória foi em 1986 e o Galo venceu esse jogo por 2-1, que também não foi fácil, tá? Então, historicamente, jogar contra o Criciúma lá não é fácil, e historicamente também, no confronto geral, a gente também leva uma desvantagem, tá? No geral, são 22 jogos com 5 vitórias do Galo, 7 empates e 10 derrotas, tá? Então, jogar contra o Criciúma não é fácil, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, né? Que a gente vai ter o árbitro, que é o Jonathan, do Rio Grande do Sul, tá? É um árbitro que não entra em tantas polêmicas, tá? Mas eu acho que a arbitragem brasileira não passa por um bom momento, tá? Eu acho que o árbitro tem que usar muito mais o VAR para auxiliá-lo no jogo do que usar como muleta, né? E o VAR ser protagonista. Eu acho que o VAR tá ali para auxiliar o árbitro. Então vamos ficar de olho nisso daí e que o árbitro faça, que o Jonathan faça uma boa partida e não interfira no jogo, tá? Então eu espero isso daí. Lembrando que agora há pouco tempo o Atlético teve em Criciúma jogando contra o Internacional. Nós fizemos um bom jogo e vencemos o Internacional lá por 2-1, tá? Então, tomara que hoje a gente faça mais um bom jogo contra o Criciúma e quem sabe a gente pode sair de lá com esse resultado também positivo, igual foi contra o Internacional, né, de Porto Alegre. Lembrando que o Galo hoje é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 28 pontos e o Criciúma é o 12º colocado com 21 pontos, tá? Então, essa é a diferença das duas equipes hoje na tabela, tá? O que a gente pode falar aí nos últimos jogos, que um dos destaques do Criciúma é o Yannick, né? O atacante. E o Galo, o que a gente pode esperar aí hoje também, eu espero, né? Como destaque aí hoje, que pode chamar a responsabilidade para o jogo com essa ausência do Hulk, é o Paulinho e o Gustavo Scarpa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui à frente no vídeo, tá? Mas eu acho que eu levo muita fé nesses dois jogadores e que nesse momento eles possam chamar essa responsabilidade e eles têm condição de fazer isso, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a formação, o que a gente pode esperar dessa equipe do Criciúma, o que a gente pode esperar um pouquinho da equipe do Atlético, o que o Gabriel Milito está preparando também, tá? E o que o Cláudio está preparando para a equipe do Criciúma. O Criciúma deve ir a campo com Gustavo no gol, Claudinho na lateral. Claudinho, que é um lateral que o Atlético há pouco tempo atrás monitorava o lateral de perto aí, um cara que estava chamando a atenção, não só do Galo, mas de alguns outros clubes brasileiros. Então vamos ficar de olho no Claudinho aí nesse jogo, tá? Então, Claudinho na lateral, Tobias, Wilker e Miguel Trauco fechando essa primeira linha defensiva do Criciúma, Newton, Igor, Marcelo Hermes à frente e Felipe Matheus ali já mais na armação do Criciúma, Alano e Yannick na frente, tá? Então esse é o provável Criciúma que vai enfrentar o Galo. Eles devem entrar no 4-3-1-2, tá? Então, isso é o que a gente pode esperar hoje do Criciúma. Lembrando que o Criciúma, normalmente, mesmo jogando em casa, o Criciúma costuma ter uma posse de bola menor do que a do seu adversário. Ou seja, ele dá muito a bola para o seu adversário jogar.
tá? Eles gostam, eles têm um jogo um pouco mais reativo, tá bom? Então, assim, eles devem jogar com essa linha, essa primeira linha ali de 4 e logo à frente mais uma linha de 3 fechando. Então, vai dar poucos espaços para o Atlético. O Atlético pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade desse jogo de penetração ali, né, no sistema defensivo do Criciúma. Então, talvez o Atlético vai ter que abrir mais o jogo, alçar a bola na área, tá? Não vai ser fácil a gente conseguir vencer essa defesa do Criciúma. Então, acho que vai ser, inclusive, um jogo com poucos gols, tá? Então, esse é o provável Criciúma formado pelo Cláudio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Gabriel Milito e Galo. O que ele prepara aí para o nosso galão aí para o jogo de hoje, né? O provável Galo para o jogo de hoje vai ser Matheus Mendes no gol, Saravia, Bataglia e Alonso, fechando essa primeira linha defensiva. Logo à frente, Arana, Fausto Vera, Otávio e Scarpa. Um pouquinho mais à frente ali, Bernard, Paulinho e Vargas. Esse é o provável Galo de hoje. Tá formado aí por um 3-4-1-2, né? Então, o Milito está preparando um pouco isso. Eu acho que a questão do Bataglia, a gente ganha um pouco nessa questão de saída de bola com ele. Tá? Ele não é um cara que ele tem um número que chama muita atenção nas questões de desarmes, mas ele é um cara que ele tem essa questão do passe, da saída de bola. O Atlético ganha muito com isso. Tá? O Saravia é um cara que ele tá entrando, ele melhora um pouco a questão ofensiva nossa, a gente ganha uma alternativa com ele ali, e ao mesmo tempo ele consegue dar uma consistência defensiva, a gente não perde essa questão defensiva com a entrada do Saravia. Lembrando que no último treinamento, tá, o Milito ele fez um teste com duas alternativas aí que ele testou aí no treino, então em cima disso que eu tô falando aqui, pode ser que a gente tenha alguma questão aí bem pontual do Milito, tá? Mas o provável Galo é esse, tá? Então a gente deve ter o retorno do Fausto Vera para a equipe titular no jogo de hoje, tá? E aí à frente com Paulinho e Vargas, tá? O Vargas ele provavelmente deve jogar, né? O Milito mantendo isso aí, ele jogar um pouco mais flutuando ali à frente, e o Paulinho um pouco mais avançado, tá, com o Bernard vindo um pouco mais centralizado e o Scarpa vindo da direita cortando para dentro, tá? Então o provável Galo é esse, tá? Mas vamos ver essas duas alternativas que ele testou aí no último treino, se ele vai fazer alguma coisa pensando nesse jogo, tá? Até porque o Milito, a comissão, eles sempre estudam bem o adversário, como nós já jogamos contra o Criciúma, ele tem muita noção do que ele vai poder encontrar aí nesse jogo de hoje, né? Lembrando que o nosso primeiro jogo contra o Criciúma esse ano, nós empatamos em 1-1, e aí vai acontecer muito essa questão que eu falei da posse de bola, tá? Que o Atlético teve uma posse de bola, tudo bem, estava jogando em casa, mas a gente teve uma posse de bola bem superior à do Criciúma. A gente chegou aos 68% de posse de bola naquele jogo, e pasmem, a gente fez 22 finalizações. Dessas 22, 6 finalizações foram direto ao gol, tá? E nós empatamos o jogo em 1-1, né? O Criciúma foi lá em uma bola, lá direto no gol, e conseguiu fazer o gol deles. Naquele jogo, a gente trocou 640 passes, tá? Foi um volume muito grande de troca de passes. E nos últimos jogos, mesmo o Criciúma jogando em casa, normalmente os seus adversários, eles conseguem ter uma posse de bola maior, tá? O Criciúma ele dá muita bola pro adversário, né? Aconteceu isso há pouco tempo contra o Fortaleza mesmo, se eu não me engano, o Fortaleza teve uma posse de bola superior a 54%, acho que 56% de posse de bola também, e trocou mais passes do que o Criciúma, tá? Então, essa é uma característica do Criciúma, ele dá mais a posse de bola para o adversário, né? Dá a bola para o adversário e ter um jogo um pouco mais reativo, até pelas características da equipe e dos seus atletas, né? Então vamos acompanhar aí de pertinho mais esse jogo do Galo, né? Eu espero, e é importante, o Atlético sair com mais uma vitória, né? Mas a gente tem que saber que ganhar lá realmente não é fácil, não vai ser um jogo fácil.
tá? Então, para mim, se o Atlético ganhar de 1-0, 3 pontinhos já tá bom demais, tá? Tô na expectativa do Gustavo Scarpa fazer mais um grande jogo, né? Eu acho que o Milito também, ele ainda tá tentando dar esse encaixe ali melhor pro Bernat na equipe. No último jogo mesmo a gente viu ali ele chamando o Bernat algumas vezes durante o jogo, o Bernat mudando um pouco ali a sua posição dentro do campo também, né? Então a gente acho que o Milito tá ainda procurando essa melhor posição para o Bernat ali no campo, mas o Bernat vai entregar muito aí pro Galo durante um ano aí, e eu acho que no passar dos jogos aí, né, praticando e ganhando minutos, o Milito junto com ele vai encontrando essa melhor formação ali para ele, essa melhor posição ali para ele, né? E o Gustavo Scarpa ali pela direita, trazendo o jogo sempre ele normalmente para dentro, né? Tentando fazer aqueles passes ali mais com profundidade, né? Então o Hulk aproveitava muito isso, né? Então vamos ver agora como que vai ser essa questão do ataque ali sem a presença do Hulk. Então para mim hoje 1-0 já tá assim de bom tamanho, 3 pontos, sair de lá com 3 pontos, né? E eu acho que pode ser aí com um golzinho do Gustavo Scarpa, lembrando que no primeiro jogo foi gol dele também com o passe do Hulk, mas hoje a gente não vai ter o Hulk em campo, né? Então que o Gustavo Scarpa também chame a responsabilidade junto com o Paulinho aí, com o próprio Bernat também, né? E com o Alonso ali, nosso capitão, segura a bronca ali atrás ali, vai coordenando a equipe da melhor maneira possível, né? E espero que o Matheus Mendes também faça mais um grande jogo. O Matheus vem fazendo defesas importantes. Mas eu acho que é isso daí sobre o jogo de hoje. Então vamos torcer por mais 3 pontos do Galo, né? E acho que é isso aí. Que o Atlético não entre desligado, né? Eu achei que contra o CRB, no primeiro tempo principalmente, a gente entrou um pouco displicente, errando muito passe, errando muita bola longa, virada de bola, né? Então que os jogadores entrem mesmo assim, bem focados e atentos desde o início do jogo, e na coletiva, inclusive, pós-jogo do CRB, o Gabriel Milito ele falou um pouco sobre isso, né? Independente do jogo e independente do momento do jogo, a equipe ela tem que estar ligada o tempo inteiro, do primeiro ao último minuto. Então ele falou sobre isso, né, na sua coletiva, e é o que eu espero do Atlético. O Atlético entre atento desde o início, a gente não dá bobeira, não tem que ficar correndo atrás do placar, aí depois você cria aquele tanto de possibilidade e não consegue fazer o seu gol e sair com um bom resultado, né? E que o Atlético seja um pouco mais efetivo, né, ali no ataque, porque nós perdemos muitos gols no último jogo, a gente criou muito e a gente perdeu muitas chances, então que os jogadores tenham um pouco mais de tranquilidade no momento ali da finalização e que a gente consiga realmente aumentar esse número de aproveitamento nosso ali e transformar essas chances criadas em gols, né? Então eu espero, no primeiro jogo contra o Criciúma, por exemplo, ficar correndo atrás do placar, aí depois você cria aquele tanto de possibilidade e não consegue fazer o seu gol e sair com um bom resultado, né? E que o Atlético seja um pouco mais efetivo, né, ali no ataque, porque nós perdemos muitos gols no último jogo, a gente criou muito e a gente perdeu muitas chances, então que os jogadores tenham um pouco mais de tranquilidade no momento ali da finalização e que a gente consiga realmente aumentar esse número de aproveitamento nosso ali e transformar essas chances criadas em gols, né? Então eu espero, no primeiro jogo contra o Criciúma, por exemplo, né, nós conseguimos finalizar 22 vezes. Dessas 22, 6 foram pro gol, né? Então, quer dizer, geraram um certo perigo ali pro Criciúma, só que a gente converteu só uma. A gente fez um gol. Então acho que o Atlético tem que melhorar e ser um pouco mais efetivo no ataque, tá? Então, para mim aí resumindo é isso aí. 1-0 pro Galo, 3 pontos na bagagem e vamos subindo aí na
na tabela. Acho que o Galo ainda pode surpreender muito nesse campeonato aí. Vamos terminar lá em cima e enquanto for possível, questões de ponto, a gente pode tá aí esperando uma briga pelo título, né? Ainda é possível matematicamente. E o Galo, sempre quando matematicamente ainda for possível, a gente tem que acreditar. Então é isso daí. Valeu, massa. Então vamos lá junto com o Galão às 20 horas em Criciúma. Mais um jogo difícil aí, mas o Galo, se Deus quiser, vai entrar focado e vamos sair com mais uma vitória. Valeu, massa!